Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso webinar dessa noite, né? Véspera aí de feriado, né, pessoal? Mas nós contadores, né, meu amigo Ângelo, não temos tempo aí para estudar. A gente estuda no feriado, sábado, domingo, né? Sempre que a gente arruma um tempinho aí, nós estamos estudando, né? Então, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso webinar dessa noite, onde nós iremos falar, pessoal, sobre a FDRINF, pontos polêmicos. E para falar sobre esse tema, eu não poderia convidar nada mais, nada menos do que o meu grande amigo Ângelo Costa, especialista em FDRINF, tá certo? Então, eu vou falar aqui rapidamente dele, né, porque o currículo do homem é extenso, né, e vou passar a palavra aqui para ele, e a gente vai falar aí sobre essa escrituração, né, que mesmo assim ainda tem alguns pontos polêmicos, já começou há algum tempo aí, algumas novidades, né, e agora para 2024 tem muita gente aí se ajustando ainda aos cenários, e aí a gente vai trazer alguns pontos polêmicos para hoje, tá certo? Então, vou compartilhar aqui a minha tela para passar logo aqui um pouquinho sobre o nosso amigo Ângelo, e logo em seguida aí passa a palavra para ele, tá certo? Então, convide os colegas, pessoal, compartilhe aí com os colegas, tá certo? Para que eles possam acompanhar também aí junto conosco, né? Estou passando lá no Instagram, convidando aqui o meu amigo Ângelo também, só um minuto. Já, vai. Ok, Ângelo, estou te vendo aqui. Perfeito, meu amigo. Perfeito, convidado aí. Bom, então vamos lá, né, pessoal? Nosso convidado de hoje, pessoal, de honra, né? Nosso convidado, meu grande amigo Ângelo Costa, né? Contador, consultor de empresas, especialista em SPED, né, pessoal? Especialista em SPED, coordenador dos cursos de SPED da ABMAX Educacional, a qual tenho o prazer de fazer parte também do grupo de professores, né, sob a sua coordenação. Coautor do livro Contabilidade, Auditoria e Gestão Tributária, o qual tem o meu exemplar aqui bem pertinho de mim. Titular da Concepts Consultoria. Ele é pós-graduado em Auditoria, Perícia Contábil, MBA em Direito Tributário, Docência Superior, professor de graduação na Uninasal, no Distrito Federal, na Brasília, professor de pós-graduação na Faculdade Brasileira de Tributação, professor de MBA do IPOG e palestrante do sistema CFC e CRC. Esse é meu amigo Ângelo Costa. Fica à vontade, meu amigo, pode se apresentar e caminhar aí para o início da nossa live. Fica à vontade. Perfeito, professor. Estava brigando aqui com o Instagram, meio que me enrolei. Mas assim, muito bom a gente estar por aqui, porque a ideia é a gente entender esse momento de transição de entrega de obrigação. Eu estava falando outro dia, professor, num curso em company que eu fui fazer, que, infelizmente, nós temos aí o péssimo hábito de não ler. É normal, tá? Nós temos o péssimo hábito de não ler, então, quando nós não lemos, a perspectiva é que nós também não entendemos. Não é, não gosta de ler, não vai entender. Isso é bem tranquilo. Agora, qual que é o detalhe aí, professor? Deixa eu arrumar aqui para ficar mais fácil. O detalhe é o seguinte, ó, hoje, quando fala de FDRINF, ele está falando de retenção na fonte. Simples e objetivo. E aí, quando fala de retenção na fonte, nós temos uma série de argumentos subjetivos envolvidos. Tem gente que não concorda. Por exemplo, quando nós falamos aí que a retenção previdenciária, ela tem uma estrutura de um tipo de serviço, concessão de mão de obra e trabalho em loco, e regras para aplicação de material, regras para deduções, regras para a própria alíquota, e tem gente que não concorda. Também tem uma pegada de, quando falamos de retenção fazendária, aí fato gerador,
Quando falamos de pagamentos a pessoas físicas, aí tem gente que não concorda. Esse que gente não concorda parece que é normal, sabe? Hoje tem essa pegada aí de que as pessoas têm uma certa dificuldade de concordar com o que a lei manda, porque também é normal, infelizmente, tá, professor? Mas é normal nós não gostarmos de ler. E essa coisa de não gostar de ler dá uma atrapalhada na hora de fazer a contabilidade de uma maneira geral, seja no departamento pessoal, departamento fiscal ou no departamento contábil. Aí daí, hoje, eu tenho, dentro da FDRINF, que foi o que eu estava falando agora essa semana com os colegas aqui em Brasília, a dificuldade de aceitar. Não é nem a dificuldade de entregar, professor, é a dificuldade de aceitar. Os caras têm dificuldade de aceitar o que a lei de fato manda. Uma dificuldade enorme de aceitar o que a lei manda. Então, assim, para poder ficar claro para a gente, deixa eu já começar especificando. Professor, a FDRINF, de uma maneira bem objetiva, ela não tem nenhum arrodeio. Ela fala, gente, é a retenção fazendária e previdenciária, ou previdenciária e fazendária. Previdenciária e fazendária, porque ela começou primeiro com a previdenciária, e aí ela trouxe essa ideia de previdenciária, quando lá em 2009, né, a Lei 11.941, no artigo 32 da 212 em 2009, a 11.941, inseriu um artigo, o inciso 4º do artigo 32 da 212 de 91, falando que a Receita Federal e a Previdência vão trabalhar em conjunto. Ok. Não vai mais sair certidão da Receita se você estiver devendo para a Previdência, não sai certidão da Previdência se estiver devendo para a Receita. Então, é justo que as regras previdenciárias sejam em leis previdenciárias. Aí a Lei 8.212 de 91, ela tem no artigo 31 a obrigatoriedade de retenção de 11% quando tem uma contratação de serviço, cessando mão de obra, trabalho em loco. E a IN 210 de 2022, ela trouxe as regras, os parâmetros de como aplicar essa retenção nas notas fiscais. Qual que é a problemática? Já está na nossa primeira tela, essa daí mesmo. Primeiro, é uma cessão de mão de obra, trabalho em loco. Como assim? Cara, o colaborador do prestador se desloca até o local do tomador, ou um local indicado pelo tomador. Mas eu não sei quando é que isso vai acontecer. Tá, eu vou te ajudar. Lá dentro dos artigos 111 e 112, eu criei uma lista, um elenco de serviços que obrigam a retenção de 11%, com algumas dispensas previstas no artigo 115, 116, e aí, para ser dispensado, é uma situação bem específica. Tem que ser o próprio sócio sem ter empregado, e o faturamento do mês anterior tem que ser, no máximo, 2 vezes o limite da Previdência, o teto previdenciário, salário de contribuição, que é 7 mil e alguma coisa, vai dar um pouco mais de 15 mil. Essa parte nem é a parte dolorida, quando a Receita falou, vou explicar para você. Eu, Receita, vou explicar para você. Aí a tabela 6 do anexo 1, lá do layout, ela traz esse elenco de serviço. Então, fica mais fácil quando eu olho lá na tabela 6 e digo para o meu cliente que ele vai ter que agora, toda vez que tomar um desses serviços, me passar a informação para que eu entregue a FDRINF. Esse aí é o menos dolorido, a gente já conseguiu se adaptar, porque quando começou a FDRINF foi a série 2000, a série é previdenciária, e essa série previdenciária, ela trouxe essa particularidade. Mas onde é que está a polêmica, professor? A polêmica, ela está, primeiro, lá na base de cálculo, quando eu digo para o cliente que essa base de cálculo, ela não pode ter um material aplicado do jeito que ele quer, ou um percentual de material do jeito que ele acha que é o certo. Não existe subjetividade. Na verdade, se você olhar, professor, na IN 210, nos artigos 117 e 118, ele vai trazer o seguinte, olha só, o material está discriminado no contrato, falando o que é que vai usar. Se ele tiver discriminado no contrato, ele vai ser discriminado também na nota fiscal, e aí esse material, que não pode ser equipamento manual, no caso lá de construção civil, luva, capacete, óculos, bota, serrote, o martelo, isso aí não pode ser considerado como um equipamento que vai ser usado. Então, especificamente o que ele está dizendo é o seguinte, olha só, hoje, se você tiver um material aplicado, no nosso exemplo bem aí, é o que está lá dentro do artigo 111, já começa com ele, tá? 111, primeiro serviço que tem lá
no inciso 1º do artigo 111 da IN 2110. Serviço de limpeza. Então tá, já vou te dizer o seguinte, ó. Se for limpeza hospitalar, aí a gente vai ter um percentual de material permitido, que é de um percentual de até 65%, mas se for limpeza em geral, serviço de limpeza com cessão de mão de obra, trabalho em loco, aí vai ter um percentual menor, só de 20% de material, porque a base de cálculo ela tem que ser 80%. Aí ele vai dizer que serviço de limpeza ele tem um limite só de 20%. O pessoal tem um péssimo hábito, pelo Brasil todo, por onde eu passo, dizer, mas, Ângelo, a regra geral não é 50% de material? E aí tem uma frase que é pior, quando eles falam assim, ó, mas eu sempre fiz assim e nunca tive problemas. Esse é o nosso problema, porque o nosso problema hoje, com relação à entrega de qualquer obrigação acessória, é mais uma questão cultural do que técnica. E aí, os colegas que começaram a brincar de contabilidade há muitos anos atrás, fazendo departamento fiscal, pessoal ou contábil, eles foram empurrados para a leitura, descobriram que a contabilidade não é uma ciência exata, é uma ciência social, mais voltada para a área do direito do que da matemática. E aí, então, a gente tem, hoje, uma cultura de vou perguntar para o colega, que é uma cultura deixada, na verdade, é uma herança, não é cultura, é uma herança deixada, que é assim, ó, quando eu não sei fazer, em vez de pesquisar, em vez de estudar, eu vou perguntar para o colega como é que ele está fazendo. Como é que você faz material aplicado? É a primeira grande polêmica dentro da FDRINF. E pode pegar por aí, professor, hoje, pelo menos metade das pessoas que entregam a FDRINF desconhecem os limites de percentual que está previsto lá no artigo 117 e também no artigo 118, principalmente quando fala de construção civil. Empresas de empreitada total e parcial, subempreitada, empresas que prestam serviço na construção civil, porque existe um escalonamento maior de percentuais. Então, eu particularmente tive um problema na época da pandemia, eu estava em Cuiabá, professor, Várzea Grande, quando um colega me ligou no domingo. Cliente, vamos chamar de colega, hoje eu chamo de cliente. Nunca mais teve contato. Ele me ligou no domingo falando assim, eu te pago aí uma consultoria, deixa eu te falar o que aconteceu, te contar aqui, ó. Eu ganhei um certame aqui, né, para o pessoal do Tribunal de Contas da União em Brasília, é um prédio tombado, e eu fui prestar serviço para eles, mas antes mesmo de prestar o serviço, eu recebi um adiantamento de 3 milhões. Entendi. Então, só que agora teve uns probleminhas lá administrativos no TCU, inclusive com o edital do certame, e eles estão revendo. Eles pediram, deu uma congelada aí na prestação de serviço, enquanto revêem o edital, e eu já recebi, inclusive, esses 3 milhões, eles pediram para devolver o dinheiro, os 3 milhões. Assim, tu gastou, né? Ele foi. Eu gastei. Mas tu vai ter que devolver. Pede para eles agora um prazo, é uma questão mais jurídica do que técnica contábil. Então, fala para eles que precisa de um prazo para devolver esse dinheiro. Ele, não, tudo bem. Eu já falei, já alinhei esse detalhe. Só que assim, Ângelo, é que eu comprei material para aplicar na obra. E o material, ele corresponde a 90% da obra. Então, eu só tenho que devolver 10%. Eu falei, não, cara. Primeira coisa errada que aconteceu na nossa conversa foi eu ter atendido o telefone no domingo. Que é uma bobagem enorme para atender telefone de cliente no domingo. Eu falei assim, não, cara, não pode. Ele, como não pode? Eu já perguntei para outro consultor, eu falei, tu já foi perguntar para outro, né? Aí ele falou que eu não preciso devolver tudo, eu devolvo só 10%, porque na lei diz que eu tenho o direito de abater 90% como material. Eu falei, eita, vamos lá, para ficar mais claro para você. O outro consultor, que é contador, te falou que existe um escalonamento de percentual pelo tipo de serviço que tu vai prestar lá nessa construção civil, essa obra de construção civil? Não falou não. Eu falei, pois é, só quando for terraplanagem é que tu pode ter 90% de material. Isso tem que estar discriminado no contrato e também discriminado lá na nota fiscal. Então, ó, não rola, tá? 90%. No teu caso, no pior dos cenários, tu vai ter que devolver para ele 35%. Porque
tu tem que provar o material, vai ter que provar o material. O pior dos cenários que eu falo é para o TCU, tá? De não pegar o dinheiro todo de volta. Ainda tem um detalhe. Tu vai ter que provar que comprou o material e como não foi aplicado de verdade, é capaz de tu não... É bobagem tu tentar enrolar o TCU, né? É capaz de não rolar aí esse negócio de devolver só 35%. Então, lá no artigo 118, ele traz uma lista de material. Não é de qualquer jeito. É complicado demais. E ainda tem um detalhe. Muitos, e vai pontuar aqui a nossa fala nesse slide, quando diz que tem material aplicado, muitos dos clientes prestadores de serviço que vão entregar o 2020, eles não informam para os tomadores de serviço que vão entregar o 2010 que eles ainda estão na desoneração da folha da Lei 12.546 de 2011, porque quando está na desoneração, a retenção não é 11, ela cai para 3,5. Aí, qual que é a problemática? E aconteceu bem aqui, em Taguatinga, o colega contador falou, ei, Angelo, deixa eu te perguntar, recebi a notificação da Receita de FD Reinf, eu achei que ela nem estava notificando ninguém ainda. O meu cliente entregou lá um FD Reinf certinho, a nota fiscal, só que ele está falando que ele colocou uma letra errada de retenção do INSS. Eu falei, tá, ele está desonerado, não tá? Ele é por isso que tu é bom. Eu falei, não, Dudu, eu só li o negócio. Lá fala que quando está desonerada a retenção, ela é outra alíquota. Se ela está falando que o problema é a alíquota, então é porque a alíquota não era 11, era 13,5, não era não. Se fosse base de cálculo, eu ia perguntar se ele teve material aplicado. É só tu pensar, pô. Pensa aí. Ele, Ângelo, ele tá mesmo desonerado, ó. Falei, então. Aí ele não avisou pro tomador que ele tá desonerado. Quando ele tá desonerado, a retenção não é 11, a retenção é 3,5. É até bom para ele, cara, vai reter 3,5 só. Aí o fluxo de caixa dele vai aumentar, ele vai ter mais dinheiro. O valor líquido que vai entrar é maior, entendeu? Para pagar tributo, pagar cliente, pagar fornecedor, pagar colaborador. Então, hoje, professor, tem essa pegada. São esses dois pontos polêmicos bem aí na retenção previdenciária série 2000. Primeiro é a questão do material aplicado, que os caras não seguem nem que é pau. E não existe subjetividade. Ela é objetiva. Ó, é isso aqui e acabou. Tem que estar discriminado na nota do contrato e pronto, é esse valor bem aqui, ó. E o pessoal não faz. É a primeira. É bom dar uma olhada nos artigos 117 e 118. E a outra é quando o Lula está até acabando agora, né? A exoneração da folha 2024, ele não quer que tenha mais. Mas o que tinha vai finalizar já já. Então, quem tiver na desoneração ainda tem esse resquício de informação. Beleza? Vamos para o próximo, professor, para a gente poder dar uma olhada. Acho que tem até os percentuais aí eu coloquei, você quer ver? Dá uma olhadinha aí para você ver, para ficar bem tranquilo. Pronto, ó, 117, o que ele fala, gente? Ó? Não integra a base de cálculo da retenção, mas o texto técnico ele diz assim, ó, os valores de materiais ou de equipamentos próprios ou de terceiros, exceto os equipamentos manuais, cujo fornecimento esteja previsto em contrato, sem a respectiva discriminação de valores. Contanto que estejam discriminados na nota fiscal ou na fatura, não integram a base de cálculo de retenção, de que trata o artigo 110, que deve corresponder no mínimo, a base de cálculo deve corresponder no mínimo aos seguintes percentuais do valor bruto da nota fiscal fatura. Aí ele vai trazer aí, ó, 30% de base, então é 70% de material. 65% de base, opa, é 35% de material. 80% de base, 20% de material. Você entendeu a relação? 50% de base, 50% de material é a regra geral. Mas alguns serviços, como transporte passageiro, limpeza hospitalar, limpeza em geral, tem uma regra que não pode ser de qualquer jeito. Pode até colocar o outro slide, pessoal, que vai ser já o 118, falando assim, a construção civil é pior ainda. Se liga, povo da construção civil, porque a regra geral é 50%. Mas, no caso de construção civil, está lá no 118, a base de cálculo da retenção tem que corresponder, no mínimo, a esses percentuais, que é 90% lá de material, 10% de base, só para pavimentação asfáltica. Acho que até falei terraplanagem. Pavimentação asfáltica, 15%, que é para terraplanagem, aí vai ter 85% de material, 65%, na verdade, 55% de material, 35% de base. Eu acho tão bonito, eles chamam de obra de arte, ponte ou viaduto, obra de arte. Dia desse caiu uma obra de arte aqui, perto do Conic, aqui na Asa Sul, em Brasília, uma obra de arte mal feita. Já caiu um bocado lá em Minas Gerais, acabou de cair uma obra de arte lá nos Estados Unidos, né? Não sei se foi em navio derrubou a obra de arte. Essas obras de arte aí custam caro. Ó, quando forem fazer isso daí,
aí é que tem essa redução de material. 50% para drenagem e a regra do material para a construção civil, que ele vai aplicar no máximo para os outros serviços que são genéricos, é o de 65%, 35% de base, tal, exceto quando for equipamento próprio. Então, a regra é essa, professor. Para poder pontuar, 20 minutos de live, para poder pontuar, gente, quando fala de retenção previdenciária, são duas normas legais que você vai cair de cabeça. 8.212/91 no artigo 31, e ela é bem simples, bem objetiva, mas principalmente a IN 2110 de 2022. Olha essa IN. Já falaram assim, Ângela, mas o Simples está dispensado de retenção. Falei, calma. Simples Nacional está sujeito à retenção previdenciária 11% quando for serviços do anexo 4. Aí no serviço do anexo 4 do Simples, ele vai trazer limpeza, conservação, construção civil e também serviço de advocacia. Esse de advocacia, que é um serviço de natureza profissional, lá no artigo 115, acho que é inciso terceiro, ele vai falar que não, quando for serviço de natureza profissional, gente, ó, não tem retenção não, tal. Então, Simples não vai ter retenção para o serviço de advocacia, mas o restante tem, principalmente construção civil. Beleza? Tranquilo, professor? Algum comentário para a gente poder ir para o fazendário? Meu bugou aqui no Instagram. Pode continuar. Temos aí nossa grande autoridade aí do imposto de renda, professor Eloy Prata. Um abraço. Esse é bom, viu? Esse aí é um cara, gente boa. A gente, inclusive, professor, nós temos que dar caminhada no nosso projeto. Eu estou falando agora igual os caras de facção. Nós temos que dar uma caminhada, né, no nosso projeto de parceiro aí. A gente está parado. Verdade, vamos começar a nossa caminhada. Beleza, professor? Vamos para o próximo, então. Professor Eloy é fantástico. Eu estava agora, no final de semana passado, eu estava em Belém, né? Eu fui dar aula lá em Belém. Aí, quando ele vem para cá, eu saio. Quando eu vou para lá, ele sai. Ele vem para Brasília, eu saio de Brasília. Quando eu vou para Belém, ele sai de Belém. Aí, então, a gente não se encontra nunca. Esse aqui é o legal do negócio, né? Uma hora dá certo. É verdade. Vai dar certo no aeroporto, pode ter certeza. Nos aeroportos a gente se encontra. Aí, professor, retenção fazendária. Cara, fazendária, essa é o ó do Borogodó. É chato porque nós temos o hábito de fazer o trem errado, né? Normal. Tá, professor Eloy, que fala de imposto de renda, sabe? A gente tem o hábito de fazer o trem errado. Primeira coisa que eu tenho que entender é o seguinte, ó. Cara, só vai ter a obrigatoriedade de entrega da FD-REINF na retenção fazendária série 4.000, quem paga? A pessoa jurídica, principalmente. No nosso caso aqui vai ser a pessoa jurídica. Que pagar rendimentos. Então, essa pessoa jurídica, ela vai ter que informar dados do beneficiário e do rendimento pago e das retenções. Aí, qual que é o detalhe? Tá, Ângela, então a pergunta é assim, ó. Quem são os beneficiários? Ou quem são as pessoas que eu pago? Filhão, só tem, se você olhar o Código Civil, só tem 2 tipos de pessoa no Código Civil. Lá no artigo 2º, ele fala que tem a pessoa física, o tal do nascituro, né, o nascido vivo. Então, ele é pessoa, personalidade de pessoa, com direitos e deveres. Aí lá no Código Civil, no artigo 40, ele fala que tem um outro tipo de pessoa, que é a pessoa jurídica. Então, só tem 2 tipos de pessoa, a pessoa física e a pessoa jurídica. Agora, o decreto 9.580, que é o regulamento do imposto de renda, ele fala assim, mas se tu pagar e não disser para quem é que tu pagou, aí nós vamos chamar isso de beneficiário não identificado e vamos te cobrar mais. Então, peraí, deixa eu entender uma coisa. Quer dizer que o primeiro tipo de pessoa que vai ter é a pessoa física. Então, vamos começar por ele? Tem alguma polêmica na pessoa física? Vixe! O Aldo Borogodó. Vamos até devagarzinho aqui para você entender. Primeira coisa é assim, ó. Quando eu pago uma pessoa física, o artigo 677 do Regulamento de Imposto de Renda lá de 2018, o decreto 9.580, ele é bem claro em dizer, professor, que quando eu pago a pessoa física, eu desembolso, eu faço o pagamento, aí é que tem o fato gerador da retenção. Opa! Então, o fato gerador é o pagamento. Pronto, já deu briga lá no E-Social quando criaram o E-Social. Por quê? Porque quando eu pago rendimento do trabalho, isso transita pela folha, artigo 32
do decreto, na verdade, o artigo 32 é lá da 812/91, e o artigo 225 é do decreto 3.048/99, falando assim, ó, todo mundo que tiver empregado tem que fazer folha, até que seja empregador doméstico, tem que ter folha de pagamento, tal. E na folha tem que informar os proventos e os descontos. Ó, um dos descontos é o imposto de renda, mas tem um detalhe. O artigo 459 da CLT, ele fala que o pagamento do salário, para quem recebe de forma mensal, é até o 5º dia útil do mês subsequente. E o fato gerador é o pagamento. Então, vamos conjecturar aqui, ó. O cara tem uma folha de março, que ele vai fechou hoje, né? Que amanhã é feriado, né? O povo do departamento pessoal já chorou no banheiro hoje. Fecharam hoje as folhas, tudo desesperado, fechando folha. Aí fecharam folha hoje, que amanhã é feriado. Aí fechou a folha, mas nessa folha que fechou, não pode ter o imposto de renda. Vai, como não? Não, porque assim, ó, o fato gerador do imposto de renda, 0561, 0588, é só no pagamento. Então, da folha de março, eu só vou considerar o imposto de renda lá no 5º dia útil de abril, que é sexta-feira da semana que vem. Então, lá no 5º dia útil de abril, que é no dia 5, sexta-feira da semana que vem, esse cara vai ter o fato gerador do imposto de renda, que é quando ele fez o pagamento de salário, e o DARF só deve ser pago lá no segundo decende do mês subsequente ao do fato gerador, que é o pagamento, que foi pelo artigo 459 da CLT no 5º dia útil, que é sexta-feira da semana que vem. Então, o cara só vai pagar imposto de renda da folha de março no dia 20 de maio. Vala-me Deus. Ó. E como é que a gente faz na vida real? Cara, fechou a folha, já gera guia do imposto de renda e pago logo agora em abril. A Receita nunca reclamou? Claro que não, pô, tu tá antecipando o negócio. Aí, para piorar, vem lá o primeiro ponto polêmico. Deixa eu te falar. Tem alguns rendimentos que não são de folha. O que for de folha vai para o E-Social. Beleza? O que for de folha vai para o E-Social. Ok. Mas o que não for de folha vai para a FD-REINF. Dá um exemplo. O aluguel, direito autoral, professor que é professor de graduação. Às vezes você faz lá um material que é para subir lá, no caso da Uninasal tem o Ubíqua, né? Então você vai mandar lá para um ambiente web ou para uma revista científica. Eu, colunista da FBT, hoje eu escrevo uns negócios lá para a FBT, então tudo que vou mandar lá para a própria Bimax, a gente dá lá para a Bimax, da professora Ana Bismara, que é juíza do Tribunal de Posto de São Paulo, lá de Sorocaba. Então, quando a gente produz material, eles pagam. Isso aí é o direito autoral sendo pago. Ó, cuidado, quando tem pagamentos, e aí tem o limite mínimo lá, da tabela progressiva, se ultrapassar, vai ter retenção de imposto de renda, código 3208. Tá? Royalties, direito de imagem, a gente tem uma série de coisas. Agora tem um detalhe. E se eu tiver um pagamento que deveria entrar na folha, mas eu procurei, cacei lá, procurei, dentro daquela tabela 3 do layout do E-Social, que é os proventos e descontos, são, né, os proventos e descontos, os tipos de pagamento que eu faço, tá lá nos proventos, e eu não achei. É uma ajuda de custo, o pessoal de órgão público aqui de Brasília tem muito negócio chamado Jeton, o CRC daqui tem um negócio chamado Jeton. Eu paguei um tipo de ajuda de custo, um tipo de rendimento que não tem lá no E-Social, não dá para colocar no E-Social de jeito nenhum. E aí? Aí você pode colocar na FD-REINF. Está lá no layout, tá? Na tabela 10, ele fala assim, olha, você pode, na verdade a tabela é 1, mas o grupo é o 10, são os pagamentos para a pessoa física, que vai lá para 4010, que é o evento, ele diz assim, olha, se você não conseguir colocar no E-Social, coloca na REINF. Mas detalhe, na REINF não tem incidência de INSS e FGTS não, tá? Na REINF só tem incidência do imposto de renda. Então, filhão, se não tiver como colocar no E-Social, traz aqui, ó. Põe na REINF. Por exemplo, um salário. Que salário? O cara, ele saiu no mês de junho, mas a empresa, ela tem um sindicato patronal ainda, sindicato laboral, e a database foi maio, ou a database foi março, sei lá. E aí fica a assembleia desses sindicatos, discutindo. Quando chega numa conclusão, vai ter uma convenção coletiva, ou um acordo coletivo, só vai ser homologado, o dissídio acaba saindo só lá em... agora, no mês de setembro, saiu em setembro o dissídio. Saiu em setembro o dissídio? Foi, então beleza. Se o dissídio saiu em setembro, aí você vai ter que pagar retroativo o valor
do salário do cara, com, se possível, a diferença, né? Com os tributos. Ei, pera, mas, Angelo, na verdade, não vai dar para transitar pela folha. Então, beleza. Ó. Se não der para ir para a folha, vem para a FDRINF. Ah, não, RPA. O cara reclamou que ele presta serviço 3 meses, eu pago no 4º mês. Eu demoro a pagar. Pô, não dá mais para colocar na folha. Vem para a FDRINF. Aí é uma polêmica porque eu sempre falo assim, ó. Ei, não coloca na RENF, não. Põe na folha. Mesmo que seja um pagamento retroativo. Se o empregado não tivesse desligado, aí tu coloca ele na folha. Porque eu sei que se ele tivesse desligado, tu tem que mandar um evento de reintegração, tá? O evento 298, reintegrando o empregado para ele poder aparecer na tua folha de pagamento, para tu inserir o pagamento para ele, e depois tu vai ter que desligar de novo, isso vai dar um rolo do caramba. Mas o que puder, o que for verba, que puder transitar pela folha, põe na folha. Não põe na RENF, não. É melhor na folha. Ângelo, não dá na folha, aí vai ter que ser na RENF. Mas vamos lá, professor. O campeão de vacilo é o tal do lucro. Esse aí é o campeão de vacilo. Devagarzinho, só para a gente poder entender. Nem leio agora esse texto que está aí. Vou só te dizer aqui um detalhe. Cara, as atividades mercantis, lá no artigo 2º da Lei 12.973 de 2014, ou são, né? Prestar serviço, vender mercadoria e a operação de conta alheia. Aí, isso é atividade que vai ser tributada, com tributo indireto, tributo direto, tributo para fiscal, os tributos previstos no artigo 5º do CTN, eu gosto deles porque ele é bem objetivo em dizer que é imposto, contribuição de melhoria e taxa. Se você olhar o Código Civil, ainda tem contribuição especial, contribuição compulsória que divide em 5. Então, ó, esses tributos sobre as atividades mercantis, tal, eles vão ser utilizados na apuração do lucro. Então, vamos entender o seguinte, ó, pera. Quando eu falo de regime tributário, tem 3 tipos. Ou a empresa, via de regra, já deveria começar como lucro real, tá? É lucro real para todo mundo. Tá lá dentro do Regulamento de Imposto de Renda, artigo 587. Depois você olha lá, o Decreto 9.580, falando que as empresas começam como lucro real. Todas nascem como lucro real. Ah, não, a empresa já começa como simples. Não, pera. Começa como lucro real. Ela pode optar pelo lucro presumido se ela faturar até 78 milhões, é o que está no artigo 57, depois tu lê lá. Empresa que faturar até 78 milhões pode, se quiser, optar pelo lucro presumido, senão ela fica no real. Se ela faturar até 4,8 milhões, aí é outra lei, a Lei Complementar 123, ela pode optar pelo Simples Nacional, mas, via de regra, ela começa como real. Então, ó, MEI, ME e EPP é que tem um limite até 4,8 milhões, pode ser Simples Nacional. Médio porte, até 300 milhões, é uma empresa com uma divisão bem no meio, porque se ela tiver um faturamento até 78, que é o sublimite, aí ela vai ficar no Simples. Acima de 78 milhões, ela é lucro real. Tá, entendi. Tem 3 regimes. Presumido, o Simples e o real. Presumido no meio, o Simples e real. Aí ele diz assim, ó. Real é real. Eu gosto do real porque ele fala que tu vai pegar a receita menos custo e despesa, está na 940 de 2009 a estrutura. O que tu encontrar, aí o professor Eloy, que é o nosso suporte disso, tal. O que tu encontrar de lucro contábil, o lucro líquido do imposto de renda, é que tu vai levar lá para o LALU e para o LACS, seguindo o artigo 260 do decreto 9580 para fazer a adição e o 261 para fazer a exclusão que está naquela IN 1.700. Então, ó, o que tu encontrar, tu leva para o LACS para achar imposto de renda. Aí tu traz de volta para a DRE, como provisão de imposto de renda e contribuição social, e acha um lucro que vai distribuir. É fácil, porque é um lucro de verdade, um lucro sem frescura, um lucro verdadeiro. Então, beleza. Ó. Como é que tu faz a apuração do lucro real? Qual é a periodicidade? Aí eu faço lucro real trimestral. Então, trimestralmente, tu já consegue achar ali um lucro. Tá, mas eu faço anual, porque eu sou estimativa mensal, só faço lá o LACS no final do ano. Então, beleza, no final do ano é que tu vai ter uma apuração para distribuir no ano subsequente, ou no trimestre subsequente, ou no ano subsequente. Não, Angelo, eu sou balanço de suspensão e redução. Eu consigo ver meu lucro todo mês, o real.
Então, tu consegue mensalmente identificar qual é o lucro que tu está constituindo e vai poder distribuir, né? Essa é a briga, porque a primeira polêmica está aí já no lucro real, porque no artigo 1179 do Código Civil, ele fala que os empresários, sociedades empresárias, são obrigados a seguir um sistema de contabilidade mecanizado ou não, e tem que levantar anualmente o balanço da DRE. Então, fica ali meio que subentendido que a DRE é anual. Só que, por causa do regime de apuração tributária, eu consigo fazer a apuração mensal, e a DRE é mensal, DRE é trimestral, lucro real é assim. Não dá muito problema que o pessoal é organizado. Sabe onde é que dá problema? Lá no presumido. Principalmente no presumido, porque presumido ele tem uma periodicidade de apuração do lucro trimestral. Aí ele fala assim, para distribuir o lucro presumido, lá na 9249 ele vai trazer um monte de coisa sobre isso, ele fala assim, olha, tu pega lá a receita, aplica um percentual de presunção, aí tu vai achar uma base que ainda não é que tu pode distribuir. Tu diminui dela o imposto de renda, a contribuição social, o PIS e a COFINS, os tributos federais. Depois que tu diminuir da base presumida isso daí, aí tu acha o lucro que tu pode distribuir. Ontem mesmo eu estava dando aula aqui em Brasília no treinamento, o colega questionou isso. Não concordo, porque aí o meu cliente vai ficar com a limitação de distribuição. Eu falei, não, cara, pera, ele está dizendo assim, se você distribuir esse lucro, você vai poder ser livre caixa e não precisa entregar a ECD. Se você quiser não entregar a ECD sendo livre caixa, então distribui esse limite de lucro aí, porque o ato declaratório executivo, o ADE, que traz a obrigatoriedade da ECD, ele fala que se tu distribuir mais que isso, tu tem que fazer livro diário para comprovar que tu tem lucro e aí entregar a ECD. Beleza? Então a primeira lógica é a periodicidade. Se é trimestral, então você vai fazer uma apuração dessa forma e aí pode ficar no livro caixa, se não, você vai para o livro diário. Professor, mas o pau quebra, sabe aonde? Os caras, fica à vontade, pessoal. Os caras, sabe o que os caras fazem? Sim. Os empresários. Todo mês, eles pegam o dinheiro da conta da empresa e pagam as coisas da casa deles. Uma boa parte dos empresários. Quando tu vai fazer a contabilidade dessas empresas, que tu pega o livro caixa, tu pega o extrato para comparar com o livro caixa, que é só o livro caixa. Hein? Porque o meu amigo é livro caixa também sou. Aí tu pega lá o extrato, tu vai olhar, aí tem um monte de PIX do CNPJ da empresa pro CPF dele. Sim, aí, cara, deixa eu te perguntar aqui. E esses PIX aqui é o quê? Não, material escolar do meu filho. Minha mulher, cara, precisava comprar um negócio aí. Minha mãe tá doente, tô pagando os remédios para ela. Com o dinheiro da empresa, a empresa é minha, o dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser. Eu falei, eita, poxa. CPC 00, ele vai falar ainda que os princípios, eles permanecem, tá? Com a boa prática contábil. E aí tem aquela resolução 750 lá de 93, né? Princípio contábil, que ela fala assim, olha, é princípio da entidade, tu não pode misturar patrimônio de pessoa física com jurídica, não. Esse dinheiro aí que tu tá pegando, a gente vai ter que explicar para a Receita Federal, cara. Então vamos colocar o quê? Prolabore não dá, porque tu já tá pegando prolabore. Empréstimo é perigoso. Vai dar contrato de mútuo. Aí tem que pagar IOF. E aí? Não, eu sempre coloquei como adiantamento de lucro. Falei, se não tiver lucro. Não, mas sempre tem. Falei, se não tiver. Aí nós vamos adiantar o quê? E detalhe, adiantamento de lucro, na verdade, eu deveria ter um lucro constituído, ainda não distribuído, para ser distribuído a posteriori, e eu já estou te passando ele agora. Porque ele acabou de ser constituído. Acabei de apurar. Tu fica pegando dinheiro todo mês. Esse vai dar um rolo do caramba. E deu. Porque eu tenho que entregar a FDRINF até o dia 15 do mês subsequente. Tudo que eu pagar para a pessoa física em março, eu tenho até o dia 15 de abril para entregar. Tudo que eu pagar como, Ângela? Existe a tabela 1 com os tipos de pagamentos que eu faço. A minha sugestão para você é ir lá na tabela 1 e olhar quais são os tipos de pagamento que eu faço. Aí tem grupos, o 10, o 11, o 12, o 14, 13, 14 e o 16. É tudo pagamento que eu faço para pessoa física. Dá uma olhada lá no que você paga e aí você vai entregar a FDRINF. Agora ele fala o seguinte, olha, lucro, você vai ter que entregar também. Mas lucro não tem retenção. Pela lei ele é isento. Mas vai ter que entregar também. E começou dizendo assim, tudo que tu pagar de lucro. E o fato gerador do lucro é o quê? É o pagamento. Fala assim, não, Ângelo, o fato gerador é a competência, é o trimestre. Eu doido. Fato gerador é o pagamento. Está no artigo 677. Então, tudo que tu pagar de lucro, tu vai ter que entregar até o dia 15 do mês subsequente. A Receita falou assim, não, né?
A IN 2163, no parágrafo terceiro, ela vai dizer o seguinte: olha, gente, aquele artigo 1º, parágrafo terceiro. Gente, o prazo para apresentar as informações de recebimento, tá, relacionados aí a esses pagamentos que nós fizemos, que é de lucro e dividendo, tá certo? Então, esses pagamentos, eles vão poder ser informados, tá? Foi prorrogado até o dia 15 do segundo mês subsequente ao trimestre correspondente à distribuição. Oi? Sabe o que tu pagou de lucro em janeiro, fevereiro e agora em março? Não precisa entregar no dia 15 de abril. Como assim? O de janeiro eu já entreguei em 15 de fevereiro. O que eu paguei de lucro em fevereiro, eu já entreguei em 15 de março. O que eu paguei de lucro em março, eu quero entregar em 15 de abril. Eu posso entregar todo mês? Pode, mas o prazo prorrogado e permitido é até o dia 15 de maio. Tudo que tu pagou no trimestre, e o detalhe, tu vai ter que informar separado cada pagamento, porque ele vai cruzar isso com a E-Financeira. Ixi, o colega aqui deu um pulo. Um treinamento que eu dei, ele falou, não, a E-Financeira, ela é uma quebra de sigilo bancário. Se relaxa, pô, tu tá muito nervoso. Eu não concordo com a E-Financeira, eu falei, também não concordo, não. Eu queria fazer Pix para todo mundo, sem a Receita saber, mas eles criaram a E-Financeira, cara. Os bancos mandam para a Receita Federal todo o Pix que tu fez. Tu, pessoa física, a Receita já sabe. Sabe não, eu falei, vai lá olhar a E-Financeira. Tu acha que a Receita não sabe que tu tá passando dinheiro pro CPF do sócio? Cuidado. Tá fazendo Pix para a mulher do sócio? Pix pro filho do sócio? Pix pro irmão do sócio? Que pagamento é esse? Você entendeu? Não, mas assim, é porque eu coloco como pro sócio, lucro distribuído. Falei, pois é. O prazo, para ficar claro, é até o dia 15 do segundo mês do trimestre que eu fiz os pagamentos. Então, janeiro, fevereiro, março, até o dia 15 de maio. Mas eu vou ter que informar cada um dos pagamentos com o faturador. Não soma tudo, não, tá? É cada um dos pagamentos. Porque o faturador é um campo obrigatório e o faturador da retenção e o faturador do lucro e o faturador de tudo que for do R10, 4010, vai ser os pagamentos, ou vão ser os pagamentos efetuados. Tranquilo, professor? Hoje é essa polêmica bem aí, quando fala de pessoa física. Pessoa física é complicado. Os seus clientes aí que são maravilhosos, eu sei que seus clientes, eles falam manso, né, não discutem, são pessoas que são maravilhosas. Aqui em Brasília o pau quebra, o pessoal não concorda com a gente, não. É normal, cara. Vamos pro outro, então, ó. 40 minutos agora. Fica à vontade, ó. Esse Luca é isso aí, ó. E aí, ó. Sabe o que aconteceu, professor? Foi lá em Manaus. O pessoal de Manaus te adora, viu? Aí o Eloy tava lá. Já foi pra lá esses dias? Tô indo pra lá agora, em abril e maio. Olha, tá vendo? O pessoal de lá adora você. E o Eloy tava lá. O Eloy estava lá. Quando eu fui para Belém no final de semana passado, o Eloy estava lá em Manaus. Olha um caso que aconteceu lá em Manaus, professor. O cara falou assim, ei, Angelo, deixa eu te contar o que aconteceu. Tu falou que a Receita Federal não está notificando ninguém ainda por causa de RENF. Falei, cara, lá em Brasília teve um colega que foi notificado porque ele estava na desoneração e aí ele não informou isso para o tomador e aí deu um bug porque na hora que cruzou os dois, né, não bateu, a Receita chamou para justificar. Nem precisava chamar. A Receita olha a nota eletrônica, ela vê lá pela nota de serviço eletrônico quem está certo e quem está errado. Só que assim, ó, o que aconteceu contigo? Ele, não, ó, Ângelo, vou te falar que foi o seguinte, ó, cara, na verdade, eu estava distribuindo lucro pro meu sócio aqui, pro sócio da empresa, na verdade, né? Só que eu não estava falando, era adiantamento de lucro. Aí eu não falei para a Receita Federal, sabe? Eu não falei para eles que eu distribuí lucro. Não sei como a Receita Federal mandou uma mensagem falando o seguinte, ei, esses valores aí, ó, que você está fazendo, passando da pessoa jurídica para a pessoa física, esses valores aí são o quê? Senhoras, eu vou olhar, eu vou justificar. Aí, Ângelo, o que eu pensei? Não, eu não posso dizer que é lucro, porque se eu disser que é lucro adiantado, é capaz deles encherem um saco, porque o valor vai estar maior do que o lucro de fato apurado. E o detalhe, o lucro, que é o lucro presumido, menos os impostos e contribuições federais, é muito menor do que o valor que o cara pega todo mês, entendeu? Não entendi. Então, o que aconteceu? A Receita disse que se eu não justificar,
ela vai considerar como pagamento sem causa. Está no artigo 730 do Regulamento Portuário de 2018, que ele diz que, mesmo que ele saiba quem é a pessoa, o empresário sabe quem é que ele está pagando. Mesmo que ele saiba quem é, está lá no parágrafo 2º do artigo 730. Ele diz assim, mesmo que você saiba quem é, ele vai considerar um beneficiário não identificado como um pagamento sem causa, um rendimento que foi pago sem causa. Se você não identificar o beneficiário, isso acontece. Uma vez a Tânia Gugel até me ligou para falar, Ângelo, pode ser que não aconteça em Brasília, mas São Paulo tem bastante, tá? Pagamento sem causa. Falei, aqui, muito pouco. Porque, vou te explicar um parangolé que está dentro do artigo 730. Ele fala assim, gente, quando você não identificar a pessoa ou não identificar o tipo de pagamento, vai entregar o evento 4040 nas seguintes condições. Imagina que o pagamento foi de 10 mil, mas eu não justifiquei a causa ou a pessoa que eu estou pagando. Então ele fala o seguinte, olha, você vai pegar esses 10 mil e ajustar a base. Como? Como é que eu vou ajustar a base? Lá no manual de orientação ele tem esse exemplo bem aí dos 10 mil. Ele fala assim, você vai pegar, qual que é a alíquota? 35%. Para rendimento de 730, que é beneficiário não identificado, a alíquota é 35%. Então você vai fazer o seguinte, parece aquela regra do CONFAS para ICMS por dentro, né? Ele fala assim, você vai pegar a tua alíquota e diminuir de um total de 100%. Então vai dar 65%. Então, que é o mesmo, você concorda que 65% em percentagem é o mesmo que 0,65 em número decimal? Então faz o seguinte, divide o valor que você pagou, que é 10 mil, por 0,65. Quando você dividiu, você vai encontrar a base. Mas eu dividi e está dando 15.384. É esse mesmo que é a base. Aplica 35% sobre isso. Quando eu aplico 35% sobre essa nova base, a base ajustada, eu paguei para o cara 10 mil. Quando eu aplico 35%, o valor que eu vou passar para a Receita Federal é de R$5.300, mais da metade. Falei, Receita, deixa eu falar. Mas aí não está justo não. Não está justo não, porque eu estou pagando como alíquota efetiva. Pensa comigo, Receita. Se eu for aplicar 35% de 10 mil, dá 3.500 de imposto. Mas se eu ficar com esse negócio de reajustar a base, cara, vai dar 54% de imposto. Vai dar 54% de imposto sobre os 10 mil. Pois é. Tu não quer pagar 54% de imposto, não? Não, quero não. Então, identifique a pessoa. Identifique o tipo de pagamento. E ele vai lá para o 4010. Você entendeu? Não faça pagamento sem causa. Minha sugestão é, cara, não faz. Por quê? Para poder... Qual que é a polêmica disso, professor? Pega um extrato, professor, de um cliente nosso aí, e olha tudo que ele pagou e todas as transferências que ele fez para ver se não tem uma saída para a conta dele, do filho dele, da mulher dele, da mãe dele, do sócio dele. Pagamentos que ele fez, que ele tirou até na nossa empresa, às vezes. Você é hipócrita não, tal. Eu quero ir para o céu. Você estava ali no outro dia que eu estava falando? É crime tributário, né, professor? A gente ficar inserindo elementos inexatos, a gente tem obrigação acessória. Está no artigo 1º daquela lei 837/90, que a gente não pode preencher de qualquer jeito os SPEDs. Olha lá, depois vocês vão ver. Suprimentos indicados. Ué. Essas coisinhas aí que, rapaz, olha, é perigosíssimo. Eu fico falando a verdade, porque aí os caras ficam lá no status deles, um montão de pagamento que eu não sei para quem foi. Eu falei, cara, mas não, a gente tem que saber quem são essas pessoas. Quem são essas pessoas? Eu falei, bicho, eu não sei. Então pronto, aí. Vai pagar 35%. Não, Ângelo. Cara, é de uma armadilha, inclusive, não só uma armadilha tributária, mas isso pode desencadear um problema muito maior para o contador. Então, hoje, quando eu não identifico aquelas coisinhas que vai fazer conciliação contábil, sabe disso, que fica ticando o arquivo OFX que veio do banco, ou o PDF que veio do banco, para ver o que tem de entrada e saída e ver um monte de transferência para a conta dos sócios, ele fala no parágrafo 2º do artigo 730, que mesmo que você saiba que é o sócio, ou o terceiro, ou o titular, mas não identificou o tipo de pagamento, vai ser considerado um pagamento sem causa e a regra do beneficiário não identificado. Percebeu? Aí, amarra com a questão do lucro. Cara, eu estou pagando todo mês lucro antecipado, eu estou chamando de lucro antecipado, no final do ano, se passar do valor que era para ter de lucro, aí eu coloco como empréstimo. Ou então eu digo que paguei outras despesas.
Faz isso mais não, cara. Vai dar bug, vai dar problema. Beleza, professor? Vamos para o último assunto agora. Professor, mandar um abraço aqui. Mandar um abraço aqui especial, nossa grande professora Mayra Silvestre, o pessoal aqui da BMAX está aqui acompanhando a gente. Pessoal também aí, os professores do IPOG também estão aqui acompanhando a gente. Meu grande amigo Wanderson, lá da WebPós também, que eu ministro aula juntamente com os professores, está aqui também conosco. Um grande abraço para todos vocês, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Abraço aí, professor. Um abraço também. Eu vou estender o abraço, tá? A Mayra, então, eu gosto de dar aula em parceria com a Mayra, porque às vezes a gente é bem igual. Tem hora que parece que... É a mulher do simples, né? A mulher do simples. Que manja muito, 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 viu, professor? Olha só, professor. O último tópico nosso aqui para ir para a nossa live, finalzinho da nossa live. Esse aí, ó, você vai encontrar muito o professor Eloy falando disso, tal. Cara, quando fala de retenção de pessoa jurídica, já tem um problema. O polêmica já está em retenção de pessoa jurídica. Lá no artigo 714, quando o tomador é privado, tal, eu sou uma empresa privada que vou entregar a FDRI, porque só quem entrega é quem paga o rendimento. Então, eu sou empresa privada, não sou órgão público, não, é outra regra. Sou empresa privada. Vou seguir o artigo 714 do decreto 9.580. Ele fala assim, ó, fica sujeita à incidência do imposto sobre a renda a importância paga ou creditada, tá? Com alíquota de 1,5% quando for serviço de natureza profissional. Espera aí. Se eu contratar um advogado, um contador, um consultor, um engenheiro, um arquiteto, se você contratar esse povo, na nota deles vai ter retenção de 1,5%. Qual que é o detalhe? Polêmico, fato gerador. Eu até, antes de nós começarmos, eu tinha acrescentado um slide, vai já aparecer, que é o slide que fala da solução de divergência. Eu vou colocar isso aqui, porque só falar vai dar ruim. Mas olha o detalhe, ó. Cara, é o ó do Borogodó, viu, professor? A regra é, ó, emissão ou pagamento, o que acontecer primeiro. O CFC já tinha se manifestado, e também o próprio COSIT, eu coloquei aqui, depois vai aparecer para nós, a solução do COSIT, falando o seguinte, olha só, creditado para nós, nossa interpretação é o seguinte, o registro contábil, quando você registra a despesa e registra lá o fornecedor, é a provisão contábil, a escrituração contábil. Entendi. Então, eu registro a despesa? Deixa eu te falar, ó, lá na resolução 750 do Conselho do Conselho Federal, e também no CPC 00, a antiga 750, né? CPC 00, ele fala assim, um dos princípios é o princípio da competência. Nós aprendemos isso na faculdade, né, professor? E ensinamos isso na faculdade. Eu tenho que registrar a receita e a despesa no momento que, de fato, elas incorrerem, independente do recebimento, independente do pagamento. Então, ó, quando eu contrato um prestador de serviço e eu registro na contabilidade, baseado na nota fiscal, que é competência, ou na emissão da nota, já tem o fato gerador do imposto de renda. Se for serviço profissional, alíquota do 1,5%. Lá no 716, ele vai dizer o seguinte, olha, o código 1708 do imposto de renda, ele vai ser uma alíquota de 1%, também na importância paga ou creditada, se for serviço de limpeza, conservação, segurança, vigilância e locação de mão de obra. De novo, cara, a polêmica é, Ângelo, quando eu emito a nota, aí eu faço a informação da retenção de imposto de renda. Falei, beleza. Emiti a nota, tá lá na lógica do creditado. Agora, ele tem lá no artigo 30 e também no 31 da Lei 10.833 de 2003, um texto que lá no 30 fala assim, ó. Nos pagamentos, estou colocando no N aqui, tá? Ó, nos pagamentos, ou do jeito que o texto fala, os pagamentos efetuados pela pessoa jurídica a outra pessoa jurídica, eita, aí não é a mesma regra do imposto de renda, professor. O pagamento efetuado pela pessoa jurídica a outra pessoa jurídica, direito privado, e eu não estou falando de órgão público, falando de empresa privada, que são os nossos clientes. Prestação de serviço de limpeza, conservação, manutenção, segurança, assessoria creditícia, mercadológica, um pancado de coisa que está ali, ó. Vai ter assim, ó. Estão sujeitas, lá no canto direito aí da tua tela, na penúltima linha, estão sujeitas
a retenção na fonte da contribuição social da COFINS do PIS. A alíquota de 4,65. Isso aí era o antigo PCC, né? A professora Mayra fala também muito de PIS COFINS, então o PCC lá, que a gente pode mais chamar porque remete ao crime, é hoje a CSRF, mais bonitinha, né? PIS COFINS contribuição social virou contribuições sociais retiro na fonte. Então, professor, qual que é a polêmica gigantesca? Ângelo, quando eu tomo um serviço que o cara destaca a retenção na nota, o prestador, eu já digo que é o fato gerador de tudo. Fato gerador do imposto de renda, fato gerador do PIS, COFINS, contribuição social. Eu falei, cara, mas não é não. A lei fala que o fato gerador do imposto de renda é a emissão ou o pagamento. O que acontecer primeiro. E o fato gerador da PIS, COFINS, contribuição social é só o pagamento. Qual que é o problema, professor? Se tu tem um escritório de contabilidade, tu sabe quando é que o teu cliente, que é o tomador do serviço, fez o pagamento? Não, só quando eu fizer a contabilidade dele e eu tiver o extrato. E aí ele nem quer mandar extrato para mim, ele não quer mandar extrato, eu nunca vejo extrato. Então não tem como. Falei, pois é, mas eu preciso ver. Não, você quer saber? Na emissão, eu já informo logo todas as retenções, para ficar livre. Mesmo que seja antecipado, fora da lei, falei, FDRIM vai pegar isso. Ó. Pode ir para o próximo, professor. Se você olhar, ó, já tem a problemática minha aqui, ó, que é essa interpretação do 1708, que ele fala o seguinte, olha só, lá numa solução de divergência, tá? A 26 do COSIT, de março de 2013, ela diz assim, gente, não tem nenhuma depois dela que eu tenha visto. Ele fala assim, ó, o fato gerador, o momento de ocorrência da prestação de serviço de natureza profissional, e aí a pergunta foi sobre natureza profissional, e vai usar essa jurisprudência para as outras, tá? Ó. Importâncias creditadas. O que ele diz? Ó? Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto de renda na fonte, no caso de importância creditada, na data do lançamento contábil, efetuado por pessoa jurídica nominal, no fornecedor de serviço, adepto de despesa em contrapartida com crédito de conta de passivo. À vista da nota fiscal. A professora Mari, que é advogada, vai ter muito usado essa palavra. À vista da nota fiscal. Tem ver, aí o cara vai, claro, né? Teve aquela pegada dos colegas do direito? Vista do processo, aí eu vou dar uma olhada no Parangolé. Mesma coisa, ó. Então, eu tenho a nota fiscal, ou a fatura emitida pela empresa que é a empresa contratada, a contratante já viu essa nota? Viu? Então faz lançamento contábil. Ou seja, é a data da emissão. Então, ó, crédito. Ah, não, Ângelo, não é não. Crédito é quando eu pagar para o cara. Quem foi que disse? Ah, não, entenda assim, Fred, tu entende errado. Vai perguntar para o COSIT. Vai perguntar para o CFC. Crédito é a data da emissão. Pagamento ou crédito. Vamos lá, professor, para deixar pior, para as pessoas não dormirem, para comer ovo de Páscoa derretido. Olha aí, ó. 3 situações, ó. Primeira situação, professor. Situação bem tranquila. A nota é emitida em 20 de fevereiro, valor de 90 mil. Fato gerador de quê? Emissão. A emissão é imposto de renda. PIS, COFINS, contribuição social. Não, não é na emissão. Fato gerador é no pagamento. Então, na primeira FDRINF, que é no dia 15 de março, eu entrego só a informação do imposto de renda retido, código 1708. Não, Ângelo. Eu já entrego logo tudo. Porque eu não sei quando é que ele pagou. Eu falei, pois é. Essa pedaladazinha foi corrigida lá no E-Social. Evento 1200, evento 1210. Porque a gente entregava DIF, que está chegando a Páscoa. Aí quem acredita ou não acredita, mas tem uma lógica da Páscoa que é lá no domingo, né? Que Jesus ressuscitou. A DIF se achou Jesus e ela resolveu ressuscitar agora, professor. Todo mundo feliz. Eu nunca vi tanta gente feliz com a morte de alguém. Morreu a DIF. Ai, graças a Deus. Aí a bicha voltou. Não somos mais nunca. A DIF foi corrigida a pedalada do E-Social, porque lá na DIF nós informávamos as folhas de janeiro, fevereiro, março, até dezembro. Sim, aí. Tá errado. A Receita falou. Na DIF não era para informar as folhas. Não é para informar as folhas. É para informar os pagamentos dos salários. Ah, mas é no 5º dia útil do outro mês. Então, filhão, o que você vai informar na DIF de janeiro, referente a janeiro, que é a DIF anual, referente a janeiro é o pagamento da folha de dezembro. Na DIF de fevereiro é o pagamento da folha de janeiro. Na DIF de março é o pagamento da folha de fevereiro. A DIF de dezembro é o pagamento da folha de novembro. Então, na DIF era para você informar os pagamentos. Nunca fiz isso.
sempre mandei as folhas. Tá errado. Aí ele corrigiu criando o evento 1210 e o 1200. Então pronto, tá arrumado. E na FDRINF? Na FDRINF, peraí, ó. Todo mundo informa a retenção do PIS, COFINS e contribuição lá na emissão. Falou, tá errado. Tá errado. PIS, COFINS e contribuição social não é na emissão. É lá no pagamento. Então, ó, eu preciso saber quando é que houve o pagamento. Mas, Ângelo, pera. Nessa primeira parte do nosso slide, você está dizendo aí na parte de cima que eu vou ter uma mesma nota entregue 2 vezes, em 2 FDRIF diferentes, em 15 de março e 15 de abril? Filhão. É o certo, né? Não. Aí polemiza. Ontem, eu fui no treinamento, o colega falou, isso aí não dá para fazer, eu não vou fazer. Eu falei, calma, amor, tu vai morrer, relaxa. Tá nervoso por quê? Aí, por que não dá para fazer? Eu falei, eu sei, pô. Não dá não, por quê? Porque o teu cliente não te ajuda, entendeu? Só porque o teu cliente não te ajuda. Mas para que tu vai desesperar? Não adianta tu brigar comigo, eu tô te falando como é o certo. O cara aqui que me contratou tá me pagando para te falar qual é o certo. Qual que é o certo? É a emissão, o imposto de renda, nos pagamentos, PIS, COFINS e contribuição social. Olha bem no meio do nosso slide, ele fala assim, ó, tá, peraí, mas e se o pagamento for parcelado? Aí, filhão, é controlar. Porque na emissão, eu mando o imposto de renda. Então, no dia 15 de março, vai a informação da nota emitida em fevereiro. Com o imposto de renda retido, eu já vou pagar no dia 20 do mês subsequente. Agora, eu vou ter que saber quando foi o pagamento. Ângelo, foram 2 pagamentos. Bom, cara, foi só 2. E quando é 10 vezes? Que uma nota vai aparecer 11 vezes. A nota vai aparecer na emissão, no imposto de renda, e em cada pagamento eu vou ter o fato gerador do PIS, COFINS e contribuição social. Todo quebrado. Aqui foi só 2 vezes. Eu vou ter que entregar 15 de março, só em retenção do imposto de renda. 15 de abril, só a retenção do PIS, COFINS e contribuição social sobre o pagamento que eu efetuei em março. Em 15 de maio, retenção de PIS, COFINS e contribuição social sobre o pagamento que eu efetuei em abril. Vala-me Deus, tu vai ter que controlar o pagamento. Ângelo, dá para fazer isso não. Cara, aí é polemizar, né, filho? Porque assim, ó, esse é o pior cenário? Não existe nada tão ruim que não possa piorar. Mas só para os colegas que não estudam. Os colegas que não procuram curso, que não faz treinamento, que não cai para dentro da legislação. Aí os caras ficam desesperados, choram no banheiro, eu acho muito legal. Ó, essa última situação aí que tá no nosso slide, na parte de baixo, ele fala assim, tava pensando aqui o seguinte, ó. Esse caso que tu falou, que tu estava em Cuiabá e o teu cliente de Brasília recebeu um adiantamento. Esse adiantamento já teve retenção, teve? Tem. Por quê? Porque o adiantamento é um pagamento de um serviço que não tem nota, mas ele já começou ali ou vai começar a ser prestado. Então, peraí, ó. Quando tiver um adiantamento, hipoteticamente dia 20 de fevereiro não teve nota, teve, na verdade, foi um adiantamento. Fato gerador do imposto de renda é o quê? Pelo artigo 714, 716. Os pagamentos efetuados ou os créditos. Então, emissão ou pagamento. O que aconteceu no adiantamento? Pagamento. Então, tem retenção do imposto de renda. Mas não teve nota. Mas tem, cara. Sobre o valor do adiantamento. E também vai ter retenção do PIS, COFINS e contribuição social. Só sobre o valor. O fato gerador é o pagamento. E a base de cálculo é o valor que foi pago. Entendi. E no dia 20 de março emitiu a nota. Aí vai ser o fato gerador do imposto de renda somente, lá no 4020. Vala-me Deus. Então, qual é o valor que eu vou informar de base de cálculo? Quanto é que teve de adiantamento? O adiantamento já foi metade. Então, pronto. Ó. A base de cálculo do imposto de renda no FDRINF não é o valor da nota. Então, na nota, ele vai perguntar assim, ó, qual é o valor da nota? Qual é o valor da base de cálculo? Às vezes, não é a mesma coisa. Nesse caso aí, por exemplo, porque já teve um adiantamento e já houve a retenção no adiantamento. Entendi. Então, o imposto de renda vai aparecer em 2 FDRINF. E o PIS, COFINS e contribuição social? Também 2. Mas em momentos diferentes. Quando houver o pagamento da outra metade, aí é que eu entrego o PIS, COFINS e contribuição. Percebeu, professor? Sabe o que acontece? A polêmica é assim, ó, o cara fala, isso aí tá escrito aonde? Que tu tá falando aqui na hora de dormir.
Falei, cara, isso aí tá lá dentro da lei. Artigo 30 da Lei 10.833, que fala da retenção do PIS/COFINS e contribuição social. Artigos 714 e 716, lá do decreto 9.580. Se tu não quiser seguir, aí é problema teu. Eu não vou fazer isso, não. Meu sistema já está com a máscara tributária de retenção para fazer a retenção já na nota fiscal quando ela foi emitida. Falei, ok, continua. E outra coisa, eu não vou fazer também não. Sabe por quê? Porque vai vir a reforma tributária. E a reforma tributária vai acabar com tudo isso. Falei, tá, qual foi aí o verbo que tu usou que vai acabar, né? Uma locução verbal, né? Vai acabar. Falei, tá, então assim, ó, é um negócio a posteriori, né? Não é agora. Não acabou agora. E para trás, como é que tu fazia? Ah, para trás era na emissão. Falei, então, filhão, para trás tu já fazia tudo errado. Você entendeu? A FDREINF, ela veio para corrigir essas pedaladas aí, ó. E aí, a briga é com o nosso... E é ruim, sabe por quê, professor? Eu tenho 4 comedores de rapadura. Tu chegar no cara e dizer assim, meu irmão, quer saber? Tu é meu cliente, mas tu quer fazer tudo errado. Então, toma aqui, ó. Procura outro cara. Não quero mais saber de você, não. Não dá para falar isso. Você tem que tentar convencer o cara. Não, deixa eu te explicar aqui, cara. Na verdade, ó, se você fizer assim, aí vai ter uma armadilha jurídica gigantesca. Você pode ser até... cair numa malha da Receita Federal, e se o cara, que é o prestador de serviço, ele tiver problemas para emitir a certidão, por causa do cruzamento digital, da informação que ele mandou na DCTF convencional, com a tua FDREINF e tua DCTF Web, no pior dos cenários, ele pode entrar com ação contra você, alegando que ele perdeu um outro contrato, porque tu travou a certidão dele. Não, isso não vai acontecer, não. Eu só estou te explicando, assim, ó. Você é uma boa pessoa, às vezes nem é. É um cara chato pra caramba. Você fala, você é uma boa pessoa, meu cliente, eu gosto de você, tá? E eu pensando assim, eu preciso só do teu dinheiro, Mas você é uma boa pessoa, cara. Então, vamos fazer o certinho? Aí tem muitos que não querem, aí não tem jeito, né? Mas hoje, ó, é polêmico chegar no cliente e não adianta gritar com ele. Tem que chegar, conversar, tranquilão. Vamos lá, deixa eu te explicar aqui o que é o certo e o que é o errado. Primeiro, antes de qualquer coisa, vou te explicar o que é o certo e o que é o errado. Agora, vamos lá. Como é que nós estamos fazendo? Cara, nós estamos fazendo o errado. Tem risco? Tem risco. Você quer continuar correndo risco? Eu quero só me eximir na hora que tiver um problema, tal. A ideia era, pelo menos, mitigar esse risco. Já que não dá para a gente erradicar o problema, vou mitigar aqui o risco. Não dá para fazer isso, então eu só quero me eximir, porque na hora que vier uma notificação, você já está ciente. Não, mas eu quero correr o problema. Então, o risco. Beleza, vamos lá. Beleza, professor? Acho que esse é o último, né? Acho que não tem outro, não. 1h10 de live. É um cenário, né, professor? É um cenário que desde o início do SPED, né, lá em 2007, a gente vem trabalhando muito aí com os empresários, tentando mostrar para eles, né, porque o que acontece? Mudou o cenário. E o fisco vai fiscalizar um período, uma tecnologia de 5 anos na frente. Né? Então, ele vai fiscalizar lá de 2019 com a tecnologia de hoje, né? Então, eu costumo dizer muito para os empresários, olha, há 3 anos atrás, a movimentação do seu comércio acontecia em espécie em termos de quanto por cento? 90% era em espécie. E agora? 95% agora é PIX, débito ou crédito, né? Então, mudou o cenário. E eles não querem entender, muitas das vezes, que mudou o cenário, é outra realidade, né? E aí acaba que gerando esses problemas futuros, onde o risco é muito alto, né? E é como você falou, a gente precisa realmente mitigar esses riscos, né? Verdade, professor. E, professor, eu estava pensando aqui, sabe? Eu sempre mostro para esses meus clientes o artigo 173 e 174 do CTN, né? Que é aquela lei lá de 66 a 572, falando exatamente isso daí, ó. Ei, cara, olha só, a fiscalização da Receita ela vai acontecer por 5 anos, ó. O artigo 173, ele fala que a Receita, ela concede o crédito, o direito de conceder o crédito, eles tinham que ser em 5 anos. E no 174, ele vai falar que o direito dela também fiscalizar você é em 5 anos. Então, assim, ó, não pensa no agora, não. É exatamente para poder ratificar a sua fala. O que você acabou de dizer, professor, assim, ó, não pensa no hoje. O que a gente está fazendo hoje, pensa que daqui a 5 anos tu vai ter que responder. Não é agora que tu vai ter que responder, é daqui a 5 anos. Então, não é uma coisa de imediato, não é um flagrante isso aqui e tal. Você vai ter daqui a 5 anos. Então, é todo um processo. O que pode acontecer, sabe o que é?
eu estou pensando na minha imagem também, professor. Fala assim, cara, é porque daqui a 5 anos você pode não estar mais comigo. Você pode já estar com outro contador. Aí o que vai acontecer quando tiver com outro contador, que tu cai na malha de 5 anos depois? Tu vai dizer para ele, pô, cara, aquele contador que eu tinha 5 anos atrás, ele era muito enrolado. O cara vivia viajando, era ele metido a professor, ele palestrante, o cara vivia com... Não, ele não tinha nem tempo para mim. Aí tu vai dizer isso. Que é isso? Eu falei, vai, filhão. Tu vai dizer isso aí. Então, ó, vamos pensar em 5 anos para frente e tal. Vale a pena, olha aqui, ó, o prazo é 5 anos. E aí é exatamente isso, tá, professor? Tecnologia, cara, ela evolui. E esse negócio que você falou de comércio, eu estava em Uberlândia. Não, também, mas um caso parecido. Eu estava com a minha família em Caldas Novas agora no começo do ano. Quando lançou o livro aí que você estava mostrando, né? O livro que a gente lançou aqui, os professores de hipótese, eu estava em Caldas Novas. Lançamento do livro, o Eloy todo bonito, de gravata e terno, com o cabelo no gel, todo penteado, né, com o cabelo do Eloy bem grandão. E eu estava lá com a camiseta, todo arrepiado, queimado pra caramba. Aí eu fui na lojinha lá de Caldas Novas, aqui, que começo do ano a gente foi de férias para lá com a família. Aí eu saí do resort que a gente estava e fui no centro. Eu não consegui comprar. Porque o cara falou assim, não, ó, aqui, na verdade, eu não estava eu estava com dinheiro. Falei, estou com dinheiro aqui. Assim, aqui, na verdade, eu não aceito dinheiro. Falei, vala-me Deus do céu. Como é que um comerciante não aceita dinheiro? Ele, não, aqui é Pix, tá ali o QR Code na parede, ou então tem aqui o código, ou então tem a maquininha de débito ou de crédito. Falei, mas eu tenho dinheiro. Não, dinheiro não tenho troco, não, para esse dinheiro aí. Eu falei, vala-me Deus. Dinheiro não é dinheiro. Não é dinheiro. Você já pensou na coisa dessa? Hoje, 2024, a gente tem que perguntar para as pessoas se elas aceitam dinheiro. E esse cara ainda duvida que existe a financeira que vai ver toda a movimentação financeira através das operações que ele tem de Pix, TED, DOC, depósito na boca do caixa, esses pagamentos que ele acha que aplicativo... Professor, hoje eu para pagar, agora mesmo, eu fui pagar um trem ali, eu pego o celular. Todo mundo faz isso, né? Eu fiz porque eu falei, cara, que legal isso, eu não tenho que abrir a carteira, tirar o cartão e colocar na maquininha. Então, coloquei a carteira no celular e eu só encosto na maquininha e na hora meu celular me fala, ó, foi pago isso aqui para você, ó. Foi pago isso aqui por você. Pô, é muito legal. Então, a tecnologia, ela funciona para o bem, mas funciona também para fiscalizar. Verdade, professor. Verdade, meu amigo. Professor, pode ficar à vontade. O Marcos aqui fez uma pergunta, né? Ótimo. Mandou aí boa noite para todos nós, né? Como ficaria a distribuição de lucros no pagamento de JCP, lá de Manaus, meu amigo Marcos? Pronto, boa. Ó, juros sobre capital próprio, primeiro, é uma prática comum de médias e grandes empresas. É óbvio que está na 6.404, na 1.638, e o professor Eloy manja muito disso, que daí o cara vai deixar o dinheiro dele rendendo e no próximo ano, é uma aplicação, né? O capital investido. Ele fica rendendo 2023, em 2024, a contabilidade vai fazer uma escrituração contábil desse juro sobre capital distribuído, pago para o cara, na verdade, né? Um juro sobre capital pago. E esse juro, professor, ele é tão legal que ele pega o PL, aí ele tira do PL a reserva, tira a reserva legal lá do PL, e o que sobra, ele aplica a TJLP, que é aquela taxa de juro de longo prazo. Então, a TJLP, 5, 6, às vezes 7%, é o que vai ser para o cara. Só que sobre esse valor de juros sobre capital, tem os 15% de imposto de renda. Tem empresário que não quer esperar a escrituração contábil. Ele quer já pegar o dinheiro. E aí paga o imposto de renda no mês seguinte, né? É o DAF, é o 5706, o DAF. Aí como é que fica, Marco? Fica assim, ó. Se você pagar antes da escrituração, você vai mandar a informação lá na FDRINF com a data do fato gerador, que é o pagamento, tal. Normalmente, ele diz o seguinte, olha, imagina que eu paguei um cara, mas eu não identifiquei ele. Então, eu vou mandar o juros sobre capital próprio com o valor que foi pago. Aí, depois que eu tiver a data da escrituração, no SPED, ele aparece esse ajuste. Eu preciso informar a data da escrituração do juros sobre capital. Não é um novo pagamento. Ou é chato. Por quê? Ó? Vamos conjecturar o seguinte. Ó. Terminou 2023, apurou o juros sobre capital agora em fevereiro, aí pagou em março o juros sobre capital. Mas eu não escriturei ainda. Então, quando eu escriturar o juros sobre capital no mês de
março, eu vou entregar na minha FD Reinf no mês de abril o juro sobre capital que eu paguei em março para esse CPF lá ou para esse CNPJ. Mas só entrou na minha contabilidade essa escrituração, ó, lá no mês de abril. Então, perfeito. No mês de maio, eu vou informar a escrituração contábil lá do juro sobre capital. Eu acredito que isso não vai acontecer, professor. Não vai acontecer. Eu acredito que quem paga juros sobre capital são empresas que têm contabilidade. Quem paga juros sobre capital são empresas que têm contabilidade. Só para pontuar a pergunta do Marco. Eu já trabalhei no escritório de Brasília que nós fazíamos a contabilidade do ano passado inteiro. Então, não sei se você já viu esses casos que o cara tem o ano todo sem contabilidade, quando é de janeiro até final de abril, a gente tem que fechar a contabilidade do ano passado, fazer os lançamentos contábeis. Isso seria um problema na FD Reinf. Tu pagou, vamos conjecturar aqui, ó, tu pagou em março do ano passado o juro sobre capital, aí entrou na FD Reinf, no mês de abril. Só que agora, nesse ano 2024, é que eu estou escriturando esses juros sobre capital. Aí o manual de orientação fala que eu deveria entregar a informação da escrituração com a data da escrituração agora, nesse próximo mês. É o Adborogel 2, né? Mês de abril, o referente de negócio foi pago ano passado. Então, acredito eu que a empresa que paga juros sobre capital, ela tem uma contabilidade periódica, pelo menos trimestral, para não ter problema. Tem que ser, né, professor? Se não se organizar, não tem como se utilizar de todos os benefícios, né? Exatamente, professor. Perfeito. Professor, acredito eu que nós vamos caminhar agora para as considerações finais, né, professor? Então, pode ficar à vontade aí para nossas considerações finais. Estou ajustando aqui o nosso slide. Perfeito, professor. Estou vendo até o texto aí já, viu? Texto muito bom, professor. Persistência é o caminho do êxito, isso é verdade. O Charles Chaplin falava, e eu vou te falar que é exatamente isso. Professor, só agradecer, tá? Assim que possível, a gente se encontra de novo. Olha, nós já tomamos nosso café, não foi? Eu, você, sua esposa, o Mondinelli, em Fortaleza, perto da casa do meu irmão, lá perto do CRC. O Eloy fica fugindo, ele foge de mim e eu fujo dele. Quando ele vem para cá, e a Mayra também. A Mayra disse que tem uma coxinha lá em Sorocaba, que ela vai pagar para a gente lá. Tem um lugar muito bom lá que perde uma coxinha. Então, os colegas... Em junho eu estou lá, vou aproveitar e visitar eles. Passar uns vai estar lá em Sorocaba, São Paulo. Olha, perfeito. Ó. As minhas idas para São Paulo são muito pouco. Mas assim, ó, remotamente, professor, estamos juntos todo dia. Na hora que precisar, a gente conversa bastante. A gente tem essa pegada de estar junto. Quero agradecer aí pelo convite, tá? Eu sei que tem muita coisa que ainda é polêmica. Agora, o polêmico do polêmico normalmente é isso aí. E aí é conversar com o cliente. Então, conta comigo. Sempre que a gente tiver esse assunto aqui bem na veia, a gente vai parar e vai falar sobre ele. Eu tenho o maior prazer. Obrigado aí pelo convite, professor. Perfeito, meu amigo. Pessoal, as palavras finais, né? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Vocês podem observar aí o Instagram do professor Ângelo Costa Oficial, passando aí embaixo, tá certo? Adicionem o professor, com certeza que vocês vão ter muito conteúdo aí nas mídias dele. O professor Ângelo não para, é uma máquina de conteúdo, né? Ou no digital ou no presencial. Se ele não está aqui no digital, pode olhar que ele está lá no presencial. Então, é um grande amigo, o qual, toda vez que eu preciso de algum conteúdo, o professor corre na mesma hora, o professor é só marcar. Se der tempo hoje, a gente já faz ainda hoje, né? Então, só tenho a agradecer todo esse carinho aí que o professor Ângelo tem aí pela minha pessoa, e da mesma forma, sempre que ele precisar de mim, eu também estou aqui à disposição. Bom, vários colegas, professor Ângelo, nossos colegas professores, alunos, estiveram aqui, passaram aqui tanto no Instagram como aqui pelo YouTube, deixaram um grande abraço. Não vai dar tempo de citar o nome de todo mundo aqui, porque o pessoal já está aí caminhando aí para a janta, né? Foi um horário à parte, né, professor? Foi um horário à parte que a gente precisou fazer essa semana, mas a gente vai providenciar outros conteúdos e esse conteúdo vai ficar aqui gravado no meu canal do YouTube e eu vou encaminhar também para o professor Ângelo colocar aí nos canais do professor. Então, perfeito. Grande abraço aí para todos que participaram aí da nossa live, né? Deixa eu verificar aqui só um minuto. Meu amigo Marcos, do Amazonas, também está me esperando aí no Amazonas nesse próximo mês. Vou estar aí. Eu estou achando, professor, que o nosso encontro lá com o professor Eloy vai acabar acontecendo no Amazonas, viu? Acho que é mais fácil a gente se encontrar por lá, viu? Verdade, então, viu?
Professor Ângelo, grande abraço, muito obrigado aí por Agradeço, muito obrigado. E sempre que precisar, estamos juntos. Boa noite a todos, pessoal. Boa noite a todos e um grande abraço aí para todos vocês. Caminhando aqui para o nosso encerramento. Só um minuto. Perfeito, boa noite a todos.